Atos 19, verso 3. Quem encontrou, diga amém. O texto sagrado diz assim: perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Verso de número 6, diz o seguinte: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, então falavam línguas e profetizavam. Você pode voltar para mim, por favor, irmão, no verso número 2, por favor, coloque o verso número 2. Paulo disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém. Se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta, me ajude. Hoje, pela misericórdia de Deus, estamos em um culto de doutrina. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor que tão bondosamente nos deu essa oportunidade. Mas permaneça comigo. Olha só, nós estamos falando do livro de Atos dos Apóstolos. É o livro que fala do crescimento da igreja, do surgimento da função do Espírito Santo no crescimento da igreja. Esse livro foi escrito por Lucas, 62 depois de Cristo, e o tema principal desse livro é a propagação triunfal do Evangelho, pelo poder que há no Espírito Santo derramado nos crentes. Se você ler o livro, você vai entender que existe um propósito em sua escrita, e esse propósito foi relatar o avanço do Evangelho, saindo de uma igreja judaica, ou do judaísmo, do legalismo, para um mundo gentil, para um mundo gentílico, e relatando também a visão do Espírito Santo na vida do crente e na operação dos milagres na igreja. Esse texto que nós lemos fala de um Paulo que está saindo para a sua terceira viagem missionária, e ao sair para a sua terceira viagem missionária, ele chega à cidade de Éfeso. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo chega numa cidade que era uma das cidades mais importantes no centro de negócios na Ásia. Era uma das maiores cidades do mar Mediterrâneo, um centro de adoração também a uma falsa deusa chamada Diana dos Efésios. Era uma deusa que mantinha um centro de prostituição cultural. E nós vemos que Paulo, ele foi levantado por Deus para chegar no meio deste povo que estava vivendo no meio de uma cidade que era qualificada em relação à questão financeira, bem geograficamente localizada, mas era uma cidade que estava entregue à idolatria e estava entregue a orgias, a prostituição, a ourives que levantavam o comércio da cidade. E Paulo ele chega, e quando ele chega na cidade de Éfeso, o texto nos ensina que Paulo encontra 12 homens, 12 discípulos de João, conforme lemos no verso de número 3. Paulo encontra nessa igreja que já estava fundada, porque essa igreja ela não foi fundada por Paulo, possivelmente por essas pessoas que se converteram na época de João Batista. Talvez eles peregrinaram, foram batizados por João e permaneceram nessa fé na cidade de Éfeso. Só que essa cidade aqui, futuramente, ela se tornaria uma das cidades mais fervorosas na dóxia e na praxis. Eles estavam vivendo uma igreja proeminente do Evangelho e da unção do Espírito Santo na vida desses 12 homens. Escute bem, para essa cidade, o apóstolo Paulo futuramente envia uma carta expressivamente alegre para um povo que estava sendo liderada por um jovem chamado Timóteo. É essa igreja que no livro das Revelações, Deus inspirou João, o apóstolo amado, para enviar-lhes uma carta, havendo elogios e também críticas. O texto diz: tenho, porém, contra ti, deixaste o teu primeiro amor. Mas eu quero adiantar aqui, porque saindo do escopo, saindo da introdução, nós vemos o apóstolo Paulo chegando dentro de uma igreja que já estava em funcionamento. Quem está me entendendo, diga amém. Uma igreja que estava em funcionamento com 12 discípulos,
cultuando. Quando ele chega, ele encontra aquela igreja cultuando em um culto cessacionista, um culto que não havia a presença do Espírito Santo. A preocupação de Paulo aqui foi porque aqueles homens que conheciam a Cristo, conheciam a João Batista, mas não conheciam o Espírito Santo de Deus. Oh glória! Paulo, ele chega e ele fala em sua pregação, em sua chegada, ele conversa com aqueles homens e ele empolgado, acredito eu, ele disse: e aí, vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? Porque Paulo estava levantando uma questão que fala de intimidade. Fala comigo, repete comigo, diga intimidade. Porque Paulo estava preocupado em chegar em uma igreja na qual os 12 membros daquela igreja não tinham intimidade, não conheciam e não sentiam o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa interessante. Paulo, ele fala, e esse texto aqui, ele fala muito contra o cessacionismo, que é aquela classe de teólogos que dizem que os dons cessaram, que o batismo com o Espírito Santo não é presente, que os dons não são para o nosso dia. Eles dizem que o batismo com o Espírito Santo, principalmente evidenciado em línguas estranhas, cessou no momento do evento, que essas línguas são somente línguas inteligíveis. E eles pegam o texto do original, lá no capítulo 2 de Atos, e o texto é xenolália, que são línguas que são traduzidas. E o texto sagrado nos ensina que cerca de 14 nações ouviram falar das grandezas de Deus, através do Espírito Santo que encheu aqueles homens dentro daquele cenáculo e os expulsou. Olha que coisa linda, fala comigo, ekbalo. É essa palavra mesmo, ekbalo. Fala forte, diga ekbalo. O Espírito Santo os expulsou, porque essa foi a ação do Espírito. Eles estavam dentro do templo, dentro do cenáculo, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles. Mas aí o texto sagrado diz que eles foram expulsos de dentro do templo, porque não conseguiram permanecer cheios dentro de 4 paredes. Segura isso aí em nome de Jesus. Deus te encheu, não foi para vir para esse culto. Deus te encheu, foi para ser crente lá fora. Deus te encheu, não foi para ser crente no culto de domingo. Deus te encheu para ser crente na escola, no teu trabalho, na faculdade, lá na rua. Será que tem crente aqui que crê nessa palavra? Aleluia! Eu não confio em crente que gosta de congregar e não gosta de pregar o evangelho. Eu não gosto. Não confio. Pessoas que gostam, tem aquela roupa do culto, eles andam alinhados, todo pomposos, todo empinado, cabelinho na régua, bigodinho fininho, mas não saem para pregar o evangelho, porque eles estão cultuando como pentecostais, não, como cessacionista. Eles vieram, sentiram, mas não têm intimidade com o Espírito Santo. Sabe por quê? Quem tem intimidade com o Espírito Santo, a igreja não se limita à congregação e a 4 paredes. Quem tem intimidade com o Espírito Santo, ele dá glória em casa, dá glória no ônibus, dá glória no Uber, dá glória na rua. Tem crente aqui que entende essa palavra? Levante a mão e dê glória a Deus essa mão. Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo defende isso. Se você ler capítulo 13, verso 1, ele usa o termo glossolalia, que é línguas que não se podem traduzir. Ele usa o termo língua dos anjos. E nós vemos também outros muitos eventos. Em Samaria, capítulo 8, versículos 14 a 20. Na vida de Paulo, em Atos 9 e 17. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vemos na casa de Cornélio, capítulo 10 de Atos, versículos 44 e 48. E agora em Éfeso, nós vemos o apóstolo Paulo chegando com essa preocupação de pessoas que não conheciam o Espírito Santo de Deus. Guarda isso no teu coração. Tem muita gente que vem para o culto, mas não entra no santuário.
Irmão, estou sentindo Jesus aqui, irmão. Tem muita gente que vem para o culto, mas não entra no santuário. Vim para o culto é para você que veio de 7 horas aqui, talvez chegou até atrasado, porque estava cantando o hino da harpa. Você usa o hino da harpa para dar um tempo de descanso em casa para chegar atrasado no culto. Mas quem entrou no santuário pela manhã disse: Jesus, fala comigo na igreja hoje. Ô glória! Tem crente aqui que entrou no santuário, nessa casa, para adorar o nome de Jesus? Se tem, levante a tua mão, abra a tua boca. Isso é um culto pentecostal. Oh! Porque, escute bem isso aqui. O apóstolo Paulo estava preocupado porque aqueles 12 homens que estavam cultuando não entendiam um fato. Que fato, irmão Melk? O Espírito trouxe vida à igreja. Uma igreja morta. É uma igreja que não cresce. É uma igreja que não desenvolve. É uma igreja que não dá oportunidade de crescimento. É uma igreja morta. Paulo estava preocupado porque o povo não tinha vida pelo Espírito Santo. Olha que interessante. O Espírito Santo trouxe avivamento. Avivamento por quê? Porque Deus já havia projetado a sua igreja na eternidade. Quando Ele colocou a igreja de pé, já estava formatado no céu. Porque o avivamento não é simplesmente uma opção. Avivamento, ela é uma necessidade para a igreja. Oh, glória. Eu não tenho a opção de chegar no culto avivado ou não. Eu tenho necessidades de chegar num culto como esse e sentir a presença do meu amigo. Eu não tenho a opção de dizer: não, Deus, hoje eu não quero dar glória. Não, conversa. Eu tenho que ser avivado a ponto de chegar num culto como esse, mas tão aceso, que eu possa até incomodar alguém, mas que eu acesse a sala do trono na minha adoração. Oh glória! Alguém veio adorar comigo nesta noite? Aleluia! Olha para alguém em nome de Jesus e diz assim: avivamento é mais do que um movimento. Agora diga para ela: avivamento é um estilo de vida. Estilo de vida. Vamos guardar isso? Avivamento é mais do que um movimento. As igrejas de hoje em dia, elas estão expert em movimento. As pessoas estão virando uma massa de manobra dentro de algumas igrejas por aí. Pessoas que sobem como animadores de púlpito. E eles conseguem movimentar, e até você pode até se sentir bem. Porque aquele movimento lhe envolve. Aquele exercício lhe traz a comunidade. Lhe dá o sentimento de estar. Mas quem aviva não são movimentos humanos. Eu conheci, irmão Isaac Albuquerque. Eu conheci um homem que quando ele subia no púlpito, ele conseguia envolver a igreja de tal forma, mas de tal forma que eu olhava e eu dizia assim: rapaz, eu queria ser desse jeito. Porque ele chegava aqui e o povo ria, o povo chorava, o povo se emocionava, e aí eu dormi. Jesus me mostrou em sonho quem era aquele homem, e eu guardei aquilo no meu coração. Poucos dias depois, saiu da igreja por conta de um ato de adultério. Ele conseguia movimentar a massa. Eu vou dizer isso aqui, pastor, me perdoe, mas eu vou dizer. Ele conseguia movimentar uma massa indolente, insensível, apática espiritual. Pessoas que vêm para o culto sem ter intimidade na sua casa com o Espírito Santo, achando que ao entrar nas portas do templo é como um passe de mágica. Mas aí eu leio o texto lá de Juízes, capítulo 16, que diz que Sansão não sentia que o Espírito Santo havia o deixado. Ele movimentava a massa. E Jesus, no meu sonho, quando ele me mostrou, eu vi, não especificamente a pessoa, mas a situação que ele estava criando. A pessoa estava criando dentro da igreja pessoas que estavam adquirindo poder para entrar no grupo.
corpo daquela pessoa. Por isso que em Coríntios Paulo começa exortando o povo dizendo assim, tem uns que dizem assim, eu sou de Paulo, tem uns que dizem assim, eu sou de Apolo, tem uns que dizem assim, eu sou de Cefas, e os mais perigosos diziam, eu sou de Cristo. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não entra em movimentos humanos, ele não entra em massa de manobra humana, mas quem tem o Espírito Santo de Deus tem tanta sensibilidade que num culto como esse ele chora, ele grita, ele canta, mas a principal notícia para esse culto é que ele adora o nome santo de Jesus. Sabe por quê, crente? Porque quem tem o Espírito entende que o culto não é para você, o culto é para ele. O culto não é para seu cabelinho bonito, é para a glória dele. O culto não é para o seu rostinho angelical, é para a glória de Jesus. Quem veio adorar o nome de Jesus nessa noite, aleluia, aleluia, ele é real. Paulo estava dizendo, vocês não conhecem o Espírito Santo? Afinal de contas, vocês foram batizados em quê? Eles disseram, no batismo de João. Aí no verso 6, olha que autoridade, olha que poder, olha que ousadia. O texto diz que Paulo impôs as mãos sobre eles. E olha que interessante, o texto diz que imediatamente, olha que interessante, o texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo, falavam em línguas, e aí o termo é glossolalia, e profetizavam. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E olha, eles também, assim como em Atos 2, eles em Atos 19, a partir do verso 7, eles no templo, mas eles foram disputar nas sinagogas, só que dessa forma diferente. Antes eles iam vazio, sem conhecimento, agora eles estão indo cheio da ousadia do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Eu preciso liberar essa palavra para você nessa noite. Talvez você já tenha tentado resolver os teus problemas com a tua própria força, com a tua própria inteligência. Jesus está dizendo assim, chama pelo Espírito, que Ele vai te ensinar a resolver essa situação. Tem gente aqui que vai chegar em casa diferente nessa noite. Amado Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo precisava identificar aquela igreja como uma igreja que necessitava do Espírito Santo. Sabe por quê? Eu disse que avivamento é mais do que um movimento, é um estilo de vida. Porque, irmão, antes de uma língua estranha, eu preciso ter uma língua sadia. Não tem como dizer que sou cheio do Espírito Santo se a minha cadeira não sai da porta de casa para falar da vida dos outros. Não tem como tu dizer que é fofoqueiro e ao mesmo tempo cheio do Espírito não, viu, vaso? Eu vou dizer, irmão, tô aqui, o pastor me deu até 9 horas, tu vai ter que me aguentar aí mais 14 minutos. Não tem como tu dizer, eita, eu estou sentindo Jesus. Tu pode até falar em línguas, pular, parecer um pavão, mas Jesus te conhece por dentro. Ele sabe quem é você, Ele conhece a saúde e conhece quem está doente. Mas deixa eu liberar uma palavra de Deus nessa noite. Deus vai se utilizar de uma peneira grande para mostrar quem é dele e quem não é. Você recebe essa palavra? Olha só, é muito interessante como nos tempos em que nós estamos sendo influenciados pelas outras pessoas. Tem pessoas que não são cheias, são influenciadas pelos cheios. E isso não é ruim, isso é bom. Mas o interessante é que a pessoa que é cheia teve um período de intimidade. A pessoa que é cheia teve um encontro e uma convicção naquele que o encheu. E por isso que ele permanece cheio.
Paulo, quando dá uma palavra de ordem, ainda na carta dos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, ele diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos. A ordem ali é de sempre permanecer lotado do Espírito Santo. A ideia ali é de sempre permanecer cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não age nesta dispensação como agia na anterior. Na anterior ele se apoderava, usava, falava e voltava para o Pai. Nessa dispensação ele desceu, ele habita dentro de você e ele requer de você intimidade, santidade. Ele tem poder para derramar sobre a tua vida. Oh glória, eu estou sentindo ele nessa casa. Será que tem mais alguém aqui que pode sentir essa presença e pode glorificar o nome? Aleluia. Porque quem é cheio tem convicção de que é cheio. Ele não precisa mostrar para ninguém que ele é cheio. A gente vê que ele é cheio. Porque quando a gente olha, a aparência mostra a diferença. Se comporta direito, fala direito, ele olha direito, não fica olhando rabo de saia em canto nenhum. Ele é crente até o tutano. Quem é cheio, quando coloca você naquele grupozinho de WhatsApp, ou para falar mal do pastor, ou para falar mal da administração, ou para colocar você dentro de grupo de pornografia, sai, e ainda sai dizendo assim: está queimado pelo poder que há no sangue de Jesus. O crente cheio do Espírito Santo é diferente. Ele é diferente. É diferente, irmão. Ele é cheio, nós reconhecemos que ele é cheio. Agora, olha que interessante isso. Aquele que é influenciado apenas por quem é cheio do Espírito, ele vive momentos de comunhão com o Espírito Santo. Ele vive momentos de alegria pelo Espírito Santo, mas ele não vive na continuidade cheio do Espírito Santo. Ele é influenciado, por exemplo, em festa. Quando é em festa, ele pula até do lado de quem pula. Quando é em festa, ele dá glória até do lado de quem dá glória. Quando é em festa, ele chora até do lado de quem chora. Quando é em festa, ele fala em língua até do lado de quem fala em língua. Mas quando ele sai e tira a farda, a máscara é colocada mais uma vez. A máscara da insensatez, a máscara da impureza, a máscara, eu vou dizer, a máscara da falta de vergonha na cara, a máscara da pornografia, a máscara do disse-me-disse, a máscara da preguiça, a máscara da desordem. Jesus está dizendo nessa noite: eu vou tirar essa máscara, porque eu sou o dono da casa. Ai, Jesus. Ele é influenciado, mas ele não vive. Eu não estou provocando você aqui para deixar de ser influenciado para coisas boas. Não é isso. Eu estou querendo que você entenda, você precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Quando ainda novo convertido na cidade de Mãe d'Água, onde morava, onde nasci 2 vezes, saí para evangelizar um sítio chamado Sítio Cariri, parecia coisa de doido. 8 quilômetros de estrada de barro, uma caixa Stanner nas costas. Quem sabe, não é essa Oneal não, é um Stanner, mas é desse tamanho, nas costas, descendo para o Sítio Cariri, de camisa de manga comprida, gravatinha, todo arrumadinho, uma bolsinha nas costas com Bíblia, e alguém olha para mim quando eu dou um trupicão, irmão. Eu dei um trupicão, vaso. Pei. A boca, o meu sapato ficou com a boca. Ele estava dando mais aleluia do que eu. Aí alguém olhou e disse assim: lá vai o doido, olha o doido. Ô doido, tu vai cair, doido. E eu guardei aquele negócio assim no meu coração. E eu disse assim: eu vou pegar esse cabo. E desci para o Cariri mesmo assim, fui. Mas fiquei com aquele negócio assim: esse cabo me fez vergonha, eu vou pegar ele. No meio do caminho, o Espírito Santo disse assim:
Tu vai pegar quem? Vai pegar quem mesmo? Eu disse, eu não vou não. Eu vou pregar para ele. Eu vou falar porque está ardendo no meu coração. Tu vai responder a quem mesmo? Hein? Hein? Tu vai dizer o que mesmo? Para quem? Hein? Se tu não escuta a minha voz dentro de ti, tu vai escutar a minha voz através do meu servo. Tu tem razão de que mesmo? Tu vai dizer umas verdades na cara de quem? Hein? Tu vai tomar satisfação com quem? Hein? Vai arrumar briga? Vai? Vai? Eu estou te dizendo nessa noite, diz o Senhor dos Exércitos, se tu queres que eu... Jesus, eu vou dizer, se tu queres ganhar esta briga, cala a tua boca, mulher, porque eu vou falar por ti, diz o Senhor. Chegamos no sítio Cariri. Não tinha ninguém de crente. Arrumávamos uma casa porque a gente tinha conhecidos lá. Eu ia dizer parceiro, mas é parceiro, né? Parceiro lá. Colocava a tomada lá, cantava uns hinos. Saí de Mãe d'Água, fui morar em Maturé. Hoje nós temos uma congregação no sítio Cariri, porque um doido com sapato com a boca do tamanho do mundo saiu para pregar de tarde lá, porque não resolveu ir tirar satisfação com ninguém, porque escutou a voz do Espírito Santo. Nessa tarde, nessa noite, Jesus está dizendo: se tu tivesse calado a tua boca, tivesse escutado a minha voz, muita coisa boa já tinha acontecido. Mas guarda essa palavra, porque eu quero intimidade contigo. Eu quero intimidade contigo. Paulo estava preocupado, porque ele chegou numa igreja que não conhecia o Espírito Santo. E olha, a minha preocupação por esses dias, pastor Gerson, amados irmãos que estão aqui, é que nós somos uma igreja pentecostal, mas estamos cultuando como cessacionistas. Nós somos uma igreja que tivemos a experiência com o Espírito Santo, mas cultuamos como que se não o tivéssemos crido que haja Espírito Santo. O Espírito Santo não está na gravata ou no terno que você usa. O Espírito Santo está num coração que anela pela presença de Deus. O Espírito Santo... Jesus. O Espírito Santo é um óleo. É como se fosse um óleo. Eu vou nordestinizar isso aqui. É como se fosse um óleo de peroba, para passar na cara de gente que não tem vergonha. Senhores, é o Espírito Santo quem governa a igreja. E é o Espírito Santo que está aqui nessa noite dizendo assim: vocês me conhecem mesmo? Ou estão me limitando? Vocês me conhecem mesmo? Ou estão limitando a minha ação? Vocês me conhecem mesmo? Ou estão prevaricando a minha ação dentro desta casa? Vocês me conhecem mesmo? Ou estão achando que eu sou essa língua estranha que você fala? Vocês me conhecem mesmo? Ou estão achando que eu sou essa profecia que tu abre a boca para dizer que eu sou o Senhor sem ter sido eu que falei para ti? Você me conhece mesmo? Ou está me limitando a minha obra para viver aquilo que você quer viver dentro dessa casa, com desordem, com desânimo e insensibilidade? Nessa noite o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer: eu quero intimidade com você. Ô tecladista, corre não, irmão. Vai lá, nego. Azaf, lá. Bota um mi menor, irmão.
Nesse 1 minuto que eu tenho, e alguns segundos que eu tenho, eu queria lhe pedir uma coisa. Pastor, uma vez, pastor, estava no culto na minha cidade, e Deus me mostrou uma coisa que eu vi aqui hoje. Em uma manobra guiada pelo Espírito Santo, quando eu olhei para a porta, eu vi um demônio querendo entrar, irmão Isaac, forçando a porta. Mas quando a igreja chegou, exatamente no ponto que Deus queria que a igreja chegasse, de comunhão com o Espírito, aquele demônio foi expulso. E deixa eu te dizer uma coisa. A palavra daquela noite foi que Deus estaria destravando. Irmão, a partir daquele dia, Jesus começou a salvar tanta gente na minha cidade. Eu preciso liberar uma palavra para você, dizendo que Deus vai voltar. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Eu não posso sair daqui sem fazer esse convite. Talvez, pastor, alguém por vergonha não levantou a mão, mas tem alguém aqui em nosso meio que não é crente ou está afastado? Levante a mão. Levante a mão. Você está perto de alguém que não é crente aí? Entrega essa pessoa. Faça assim. É todo mundo crente aqui? É todo mundo crente aqui? É todo mundo crente aqui? Eu estou com pena de vocês, irmão. Vocês não trouxeram ninguém não crente para o culto hoje. O pastor vai me entender. Ele disse que gosta de mim. Mas eu vou pedir para você abraçar alguém nessa noite. Não, assim não vale. É bonito, mas assim não vale. Ele é teu filhão, né? Assim não vale não, meu irmão. Esse amor aí é natural. Assim não vale. Sai do teu lugar e abraça alguém, que você precisa orar por alguém. Sai agora, que eu já passei 2 minutos do meu horário. Sai agora do teu lugar e abraça alguém. Sai agora do teu lugar e abraça alguém. Não sai mesmo do teu lugar. Sai do teu lugar e abraça alguém que você está sentindo que precisa de um abraço. Sai, jovem. Ô jovem, acorda para a vida. Passasse 4 dias pulando e agora não pode abraçar ninguém, Acorda para a vida. Abraça alguém que precisa ser abraçado nessa noite. Jesus está expulsando enfermidades através desse abraço que você está dando. Isso, jovem, parabéns, irmão. Abraça mesmo alguém. Abraça alguém. Já ora por essa pessoa também. Já faz aí um apelo para trazer de volta a presença do Espírito para alguém que está assim, sabe? Eu vejo cadeias sendo quebradas nessa noite. Eu vejo cadeias sendo quebradas nessa noite. Eu vejo cadeias sendo quebradas nessa noite. Eu vejo enfermidades sendo tiradas e arrancadas nessa noite. Eu vejo o Espírito Santo fazendo a obra de comunhão nessa noite. Eu vejo o Espírito Santo reanimando o coração de quem está travado nessa noite. Eu vejo uma graça de Deus sendo derramada nessa casa para a tua vida, em nome de Jesus. Você que está com o coração aberto, receba a presença do Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo. Receba!